Olá pessoal, eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus que está em Marcos capítulo 4, versículo 35. É uma história bem comum que todos conhecem e eu acho que tem uma colocação muito importante que eu quero colocar no momento atual que nós vivemos. Marcos 4,35 diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo da multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Olha que interessante, presta atenção. Outros barcos o seguiam e tinha um barco com Jesus. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa. Olha o comportamento de Jesus, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te. E emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero chamar a atenção você, talvez que esteja em casa, passando por um período de isolamento, passando por um período de home office, passando por um período de pânico, de crise, apreensão diante de todos esses fatos. Esse período de tribulação ele vai passar. A palavra de Deus mostra nessa história um período de tribulação. E essa história marca o seguinte: existia um barco que tinha Jesus e outros barcos que estavam seguindo, mas não tinham Jesus naquele barco. E todos esses barcos estavam passando pelo mesmo problema. Todos esses barcos estavam passando pela mesma tribulação, mas um dos barcos tinha Jesus. E o comportamento de Jesus nesse barco, frente a essa tribulação, era de paz, momento de tranquilidade. Ele estava dormindo, a ponto dos discípulos chegarem até ele: ei Jesus, você não se importa que a gente está perecendo? Jesus, muitas vezes a gente passa por esses momentos. Jesus, você não importa que a gente está perecendo por causa do coronavírus. Mas Jesus está no nosso barco. E quando Jesus está no nosso barco, podemos sim passar por esse problema, passar por essa tribulação de uma outra forma. Jesus não mudou. Jesus é imutável. Os planos de Deus, eles continuam. Certa feita, estava eu olhando um pouco da criação de Deus, e esse momento de isolamento é bom por causa disso. A gente começa a apreciar as coisas que Deus fez. Muitas vezes nós estamos nos alimentando, e num outro vídeo eu quero falar um pouco sobre isso, do que nós estamos nos alimentando, mas muitas vezes nos alimentamos de coisas tão ruins e nos esquecemos de ver as coisas boas. Uma das coisas que eu quero compartilhar com você nesse vídeo: Jesus está no seu barco? Você caminha com fé em cima disso? E quando a gente olha a fé aqui, que Jesus fala: ei, tem de fé, como você não tem fé nesse período de coronavírus? Sabe o que é a fé? É uma certeza. A fé é a ausência de medo, é a ausência de pânico. Aí você pode estar se perguntando: Tiago, mas você não tem pânico, você não tem medo. Sabe por que nós não devemos ter medo e não devemos ter pânico nesse momento de tribulação? Porque, primeiro, isso vai passar. A Bíblia fala que nós passaremos por tribulação, e às vezes a gente se atenta somente à tribulação. Mas nós vamos passar a um fim. A um fim. E como nós vamos passar, Tiago? Vai depender de o quanto você tem Jesus na sua vida. O quanto você tem Jesus no seu barco. Jesus está no seu barco. Convide ele para adentrar a seu barco, para que durante esse período de tribulação, para que durante esse período de isolamento, você se mantenha em paz. E assim como a palavra de Deus fala a nosso respeito, você não tem fé, a ausência de medo, a fé, isso só é apagada, a ausência de medo, com o amor. O verdadeiro amor afasta todo o medo. A partir do momento que você tem Jesus no seu barco, o amor, o verdadeiro amor, encarnado na figura de Jesus Cristo,
Ele sendo o seu Senhor, o seu Salvador, Ele vai te dar a paz, Ele vai te dar a tranquilidade, o Espírito Santo vai te consolar, o verdadeiro amor manifestado de Deus, manifestado através de Jesus Cristo, vai te dar a paz que excede todo esse entendimento. Para passar sim por esse problema, todos passaremos, mas com uma grande diferença, tendo Jesus no nosso barco. E quando Jesus está no nosso barco, passamos por problemas, passamos por tribulações em paz. O meu desejo é que você convide Jesus para entrar no seu barco e você passe por esse problema, que você passe, que a gente passe por essa tribulação em paz. A paz que excede todo o nosso entendimento, fazendo com que a gente possa até descansar. E o descansar aqui é entregar para Jesus essa carga emocional, todo esse processo que nós estamos passando durante esse período de isolamento. A importância de ter Jesus no seu barco. Convide Ele para adentrar ao seu barco, para adentrar na sua vida e tenha momentos e dias de paz. Deus te abençoe.